os colegas todos que nos me antecederam são sempre de comarcas grandes, comarca de capital. A minha comarca é do interior, e eu acredito que a maioria que esteja aqui seja de comarca menor, até porque a maioria é de interior mesmo, né? De forma a maioria, as capitais são menos. E por isso que eu resolvi me falar, porque a situação do interior ela é um pouco diferente. Nós nos conhecemos quase todos. Por mais que a comarca seja uma comarca grandinha, como é a minha, então eu considero lá para o norte, a minha cidade tem 150 a 200 mil habitantes por aí. Né? Mas a gente sabe, de modo geral, conhece as pessoas. Então, se vai fazer a notificação, eu dificilmente utilizo notificação por AR. Por quê? Porque eu também faço protesto. Então, eu tenho os meninos que fazem protesto, fazem também o título de documento. E eles são muito conhecidos. Os meus funcionários que fazem são conhecidos porque eles vivem notificando o protesto, que diariamente é muito. O título de documento não é muito, mas o protesto é, certo? E muitas vezes acontece de ele chegar na casa de determinada pessoa e ele está sabendo, como o Zé Maria falou, está devendo aquele livro, está devendo. Então ele já sabe e ele diz assim: eu não quero assinar, não assino. Né? Ele se recusa a assinar, é o menino Roca. Né? Olha, ele se recusou a assinar. Então eu usei isso aí, ele acabou de falar que não pode ser, no caso de situações que o juiz pode recusar, né? Então, a gente troca o envelope, bota pelo AR, neste caso, bota pelo AR e depois confere o AR, vem assinar a mulher dele ou ele. Gente da família dele já conhece que chegou, é a comprovação que o juiz quer. Neste caso, é que chegou naquele endereço. Ele não pode dizer, nesses casos que você está falando de devedor, ele não pode dizer que não recebeu, chegou no endereço dele, é Rua B, número 180, chegou na Rua B, 180. É quando eu uso neste caso. Naqueles casos que a pessoa vem dificultando, nós recebemos agora recentemente umas 300 notificações dessa turma de BNH que está devendo, vai ter um grande leilão lá. E aí a maioria está com as casas tudo trocadas, já é o terceiro que está lá, não é mais, o cara só chega de noite, é aquela confusão todo dia, né? Então eu disse para você, não, você planta serviço lá até achar gente na casa. Gente na casa, tem que chegar gente na casa. Aí eles plantam serviço, entregou e os advogados estão aceitando. Porque quem vai a cartório, eu estou colocando situações que acontecem no interior, né? De modo geral, o advogado, quando ele quer alguma coisa, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele diz para mim assim: doutora Neuci, eu quero que esse seja para ele pessoalmente. Então eu planto serviço, mando plantar serviço para pegar aquele cara meu pessoalmente. Mas se ele não disser, eu entrego para qualquer pessoa da casa. Contanto que a comprovação que nós fazemos é que chegou naquele endereço. É diferente da judicial, como você falou. É muito diferente. Mas eu acho também que quem pode mais, pode menos. Se no judicial pode com hora certa, pode com não sei o que, mas por que no extrajudicial nós não podemos? Tá? Essa situação do interior. Não sei se... Há uma lei específica para o extrajudicial. Porque há uma lei específica para o extrajudicial. Para o extrajudicial, mas que... E o que diz o próprio Código de Introdução? Na omissão, né? Quando o juiz tem que analisar por analogia, ele tem que dar o jeito dele. Então, como a lei do registro público não diz, e chega lá, o juiz tem que aceitar. O nosso juiz não recusa. A menos, lá no Pará não recusa não. Só a menos que seja realmente um advogado lá que conteste, que diga lá, eu não aceito porque não foi pessoalmente, se ele omitiu, o juiz fica calado. É assim que eles pensam. Então, nós temos essa facilidade para não sei. Pelo menos eu não tive nenhum advogado do outro lado que conteste que a notificação não foi correta. Bom, nós vamos fazer uma paradinha para o nosso cafezinho. Nós voltamos em 15 minutos, por favor. A pessoa que recebe a notificação tenha capacidade de compreender o ato, não é? Se o notificador percebe que não há essa compreensão, ele não deve fazer a notificação, ele deve certificar isso. Certifico que deixei de cumprir a notificação porque há indícios de que o destinatário não tenha compreensão do ato. Por favor, não vá dizer que o sujeito é louco.
pode tomar aí um dano moral depois, hein? Uma indenização por dano moral. Não vai dizer assim, olha, não comprei a notificação porque o sujeito o sujeito é maluco, é débil mental. Não. Assim, há indícios de que o destinatário da notificação não tem a exata compreensão para recebê-la. Só isso, não é? Cego, não há problema. Ceguinho é a mãe, não é? Enfermo, a mesma coisa. O que é enfermo? Ora, se ele tem compreensão do ato, faz a notificação. Estrangeiros, o importante é ter esse parâmetro, não é? Se o destinatário da notificação tem a exata compreensão do que está acontecendo. Recusa do destinatário em assinar o certificado de entrega. Certifica isso. Certifica que a notificação não foi entregue porque o destinatário se recusou a recebê-la, não é? Aí é interessante descrever a pessoa. A pessoa se recusa a assinar o recebimento da notificação. É interessante tomar todas as cautelas para deixar certo de que a notificação foi entregue, não é? Se ela foi efetivamente entregue e a pessoa se recusa a assinar, em primeiro lugar, descrever a pessoa. Certifico que entreguei para fulano de tal, que é uma pessoa de assim e tal, 1 metro e tanto, estatura média, tal, não é isso? E, peraí, eu vou falar uma coisa aqui. Mas no caso de recusa, assim, que foi lido, ele ouviu que hoje se recusou. Sim. Isso. Em suma, tomar todas as cautelas para deixar certo que a notificação foi entregue. Não há exigência de que o notificador tem fé pública. Não há exigência de que ele diga que a notificação foi entregue na presença de testemunhas. Mas se isso for possível, coloque também. Viu? É uma cautela. Como? O horário da notificação, o local, não é? Minudenciar o que aconteceu, que foi recebido pelo porteiro. O porteiro encaminhou à secretária, dona fulana, não é? E, em suma, dizer o local, o andar do prédio. Com isso, apesar da fé pública do notificador, isso dá mais garantias a quem depois for examinar essa questão de que a notificação foi efetivamente entregue. Isso vai ser importante para o juiz depois, quando decidir a questão relativa a essa notificação. Recusa do destinatário em atender o escrevente notificador pessoalmente. Pois é, lamentavelmente, o notificador não pode se valer da hora certa, que nós temos no Código de Processo Civil, não é? Procura lá tantas vezes e depois deixa a citação com outra pessoa. E depois ainda há uma carta, né? O escrivão envia uma carta para o citando, informando que ele foi citado por hora certa. Isso não há na notificação extrajudicial. Então, lamentavelmente, não pode ser feito. O que tem que fazer? Ele se recusou a atender, diz que esteve lá uma vez, deixou o recado, que esteve outra, deixou outro recado, esteve outra, deixou uma cópia da notificação, né? Mas que não conseguiu ser recebido pelo destinatário. Orientação por parte do destinatário para que informem a sua ausência, mesmo após a sua presença ter sido confirmada por parentes ou funcionários. Certifica isso. Não há problema algum em contar uma historinha na certidão. Né? Conta a historinha lá com suas palavras. Né? Certifico que estive em tal lugar, fui atendido por dona fulana. Dona fulana me disse inicialmente que o destinatário lá se encontrava. E posteriormente, dona fulana
voltou a me receber e se desdisse, informando que, na verdade, ela havia se enganado e que não estava. Quer dizer, percebe-se com isso a trama para enganar o notificador. Não é? Certifica isso. Mas é claro que se trata de uma notificação não cumprida, né? Ou cumprida negativamente. É a mesma coisa. O marido impede o acesso do escrevente notificador à sua esposa. Tá certo ele. O acesso do notificador à esposa. Agora com a alienação fiduciária de imóveis, essa pergunta é a mesma coisa, né? Certifica isso com detalhes e tudo mais. Né? Notificações para detentos. Pede autorização lá para o diretor do presídio ou o delegado, se for em como fala? Em distrito, não é? Pede autorização e faz a notificação normalmente. O detento, ele pode receber a notificação, não é? Destinatário falecido, legitimidade dos parentes, não. Tem que certificar que foi informado de que o destinatário faleceu. Né? Foi informado por fulano de tal que seu pai, o destinatário da notificação, faleceu em tal data. Né? Como? É isso mesmo, que o destinatário se encontra falecido. Notificação para autoridades. Tem que cumprir também, é como detento. Notificação para um deputado. É como notificar um detento. O que eu disse para o detento se aplica ao deputado. Não, quanto à notificação, não estou comparando o deputado ao detento. Uniswak Malipans. Detém o mandato. Então, é claro que precisa ter um jeitinho, não é? Vai lá notificar o governador do estado. Tem que ver a hora em que essa notificação pode ser feita, tudo mais, né? Procuradores. Se ele tem poderes para receber notificação, certifica isso, que se notificou na pessoa do procurador que exibiu a procuração com poderes. Pessoa jurídica, aqui é um caso interessante. A jurisprudência de início era muito rigorosa quanto à citação feita a pessoas jurídicas. A pessoa jurídica deve ser citada na pessoa de seu representante legal. E quem é o representante legal de uma pessoa jurídica? É a pessoa que, segundo os atos constitutivos dessa pessoa jurídica, tem poderes para isso. O estatuto de uma fundação diz quem tem poderes para representar a fundação. Um contrato social diz quem tem poderes para representar uma sociedade por cotas. O estatuto diz quem tem poderes para representar uma SA. Não é? Agora, de um tempo para cá, a jurisprudência ficou bastante mais liberal e passou a aceitar mais a chamada teoria da aparência, né? Aparentemente, aquela pessoa é representante legal da pessoa jurídica a ser citada. Então, a jurisprudência passou, de um modo bem liberal, a aceitar isso. Isso pode ser feito na notificação? Eu acredito que sim. Se a pessoa se diz diretor, se a pessoa que está recebendo a notificação se diz diretor da empresa, com poderes para receber, aparentemente pode-se aceitar isso. Né? Não vai se exigir a análise do estatuto da SA, não é? A análise aí do estatuto da fundação. Aparentemente é o representante legal. Então coloca isso.
que fulano de tal se identificou como diretor administrativo da empresa, com poderes para receber a notificação. O horário das diligências já foi falado. Como proceder em caso de diligências frustradas, quando a parte a ser notificada literalmente se esconde do escrevente? Isso já foi falado também, não é? Certifica o fato. Em busca da uniformização, seria um trabalho nosso. Isso aqui não sei como agilizar o recebimento da notificação. Aqui eu não saberia falar sobre isso. Como agilizar o recebimento e cumprimento das notificações? Agilizar, não sei, aí acho que você que pode falar sobre isso, o Graciano, aí, o Michaloá. Não, veja, eu acho que aquele negócio que se falou, o atendimento ao público ser cada vez mais rápido, mais eficiente. E, logicamente, a ideia aqui era exatamente que quando entra uma notificação para ser feita, eu sei que às vezes é um grande abacaxi, né? Principalmente em alguns estados aí que o custo da notificação é muito baixo, né? Então a coisa se acaba se estendendo, principalmente quando não há concorrência na praça. Quando são vários cartórios, então, por causa de atender o cliente, então essa agilidade já existe. Mas em algumas comarcas onde só existe um cartório de títulos e documentos, como o preço é baixo, como a distância é grande, às vezes a coisa fica parada durante muito tempo. Isso nós sabemos pelo seguinte: às vezes entra a notificação em São Paulo, que a gente manda para determinadas comarcas. Nós já temos praticamente, informalmente, um pool, né? Os títulos e documentos já tem mais ou menos já há algum tempo isso. Eu tenho, por exemplo, algumas cidades, algumas capitais, geralmente, que a gente já manda notificação, o colega lá já sabe que a gente tem urgência, faz tal, e vice-versa. Então, isso existe informalmente, né? Mas de vez em quando a gente pega algumas cidades que é brincadeira. Tá, mas olha, é uma guerra, certo? Nós tivemos um caso, não foi comigo, no Quinto de Títulos, que acabou me ligando, lá de São Paulo. Ele mandou a notificação para um cartório de títulos no interior da Bahia. Aí, como não voltava, ele ligou para o colega e falou: olha, faz 20 dias que eu mandei com a notificação. Ele falou: eu mandei para o protesto. Mas como o senhor mandou para o protesto? O senhor não é título, o senhor mandei para o protesto. Bom, então me dá o telefone do cartório de protesto, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor mandou para lá, eu vou atrás. Aí ele ligou para o cartório de protesto, eu mandei sim. Mas, escuta, apenas uma curiosidade, o senhor registrou em que livro aí no cartório de protesto? Ele falou: eu não registrei nada, por envelope e mandei. Olha, veja bem, ó, aqui fica meio complicado, assim, certo? Aí o colega lá do Quinto de Títulos, que é interventor, tal, mais ou menos novo, ligou para mim para saber se eu já tinha visto isso. Falei: olha, todo dia a gente aprende alguma coisa aqui em títulos e documentos, mas essa, quer dizer, você veja que o cartório lá não sabia de título, não tinha noção que se fazia aquilo. Quando ele viu a notificação, mandou para o protesto. O do protesto também, acho que não sabia, mandou entregar. Põe no envelope e mandou para a parte. Quer dizer, não está registrado em lugar nenhum, não sabe se chegou, se deixou de checar. Lá na Bahia, os cartórios são todos oficializados, são todos... É isso aí. É isso aí. Agora, inclusive, agora se falar na Bahia, tem um dado interessante da Bahia. Agora com esse negócio da gratuidade do registro civil, certo? Não, veja bem, o que acontece é o seguinte: o Estado de São Paulo publicou uma matéria tal, onde São Paulo, que é pago, 5% que não tem, né, a certidão de nascimento. A Bahia, que é de graça, 40% não tem. Quer dizer, não é a questão da gratuidade, é a questão... O governo lá cobra também, é isso que tem mostrado. Não, ali tem cobranças ali, parece que é por fora. Vocês já me disseram que o negócio lá é meio complicado, né? Desculpe se tem alguém da Bahia, mas essas informações que a gente tem... Não tem condição de vir a Congresso. É meio complicado. Foi em Belo Horizonte, agora, por isso que eu sei, a colega que ela tinha vindo, porque alguém tinha patrocinado a viagem dela. É meio... E eu quero ver sobre isso, só um parênteses. As prefeituras farão os registros civis. Vocês já pensaram quanta gente aí vai nascer só para votar? Isso vai ser uma beleza, viu? Não é verdade? Vai ter muita gente aí nascendo com o intuito exclusivo de votar. Eu tenho só mais dois assuntos, irmão. O conteúdo da notificação. Isso é importante, né? Vejam, o oficial,
ele deve verificar o conteúdo da notificação. Há casos em que a notificação, que ele deve se recusar à notificação, não é? Eu vejo apenas o caso em que a notificação serve como um meio criminoso, né? Agora, em geral, não é o caso do oficial analisar o conteúdo da notificação, se aquele fato, se o que diz a notificação procede ou não, não é? Então, por exemplo, digamos que o notificante peça o despejo da sua mulher, né? Diga que a sua mulher peça a retomada do imóvel ocupado pela sua mulher, em suma, e ele veja que não é caso de locação. O notificador não pode discutir isso. Eu me recordo aqui do caso da notificação feita pela Rede Globo, maliciosamente, não é, aos juízes da Corregedoria Geral de São Paulo para desocupar o prédio do Fórum, né? E a Rede Globo, então, mostrou isso a todo o país, dizendo que aquilo era uma vergonha, que o oficial tinha feito a notificação sem ler. Não é bem assim. Num dos casos, o oficial me ligou e disse que estava com aquela notificação. Falei, bom, olha, vá lá, explique ao juiz que você tem que cumprir a notificação, né? Fazer o quê? O sujeito quer fazer essa notificação? Que faça a notificação, né? O juiz que veja se realmente ele é locatário do prédio do Fórum, porque o oficial não pode se perguntar se talvez até naquele caso devesse ter... Se eu tivesse sido consultado antes e não depois, né, devesse ter recusado, né? Porque é público e notório que o prédio não é daquela pessoa e tudo mais, né? Mas, em suma, ao notificador não cumpre indagar da procedência do que se pede na notificação. Outra coisa... Veja, no caso, tinha que se entregar de qualquer jeito, porque se você não entrega, a Globo vai dizer, tá vendo? É só porque eles são corregedores você não entrega. Aí nós criaríamos um outro problema, veja. E prédio onde está tribunal ser despejado não é novidade. O primeiro tribunal de alçada, do lado, lá onde eu estou, há pouco tempo estava com uma ação de despejo. Quer dizer, não é novidade, não é porque é o Poder Judiciário que não... Bom, quer dizer, é um negócio que nós não temos nada a ver com isso. Eu não posso pedir... Bom, eu sou prova que o senhor... Porque ali, na realidade, o jornalista ele cometeu 2 crimes. Certo? Primeiro, ele se diz proprietário do imóvel. Ele não é proprietário do imóvel. Segundo, ele diz que os juízes eram inquilinos e estava devendo. Então, veja bem... O nome dos 3 juízes acaba estando lá como mal pagadores. Se amanhã qualquer um desses 3 juízes quiser alugar um imóvel e a imobiliária for pedir uma negativa de notificação, que é uma coisa que começou a aparecer em São Paulo, para fazer ficha, agora no imobiliária, eles pedem negativa dos cartórios de títulos, tá? É uma novidade aí que eu estou incentivando, inclusive, tá? Eu estou pondo fogo, né? A ideia no fundo é minha, mas tudo bem, entende? Eu estou pondo fogo, porque como é que você vai alugar um imóvel, o que você vai pedir? Negativa do que? De protesto? Você tem que pedir para ver se essa pessoa que você está alugando o imóvel, se for o apartamento, não é um chato que vai criar problema no prédio inteiro, se ele paga direitinho. Onde é que vai buscar isso? Para saber se ele é negativa, né, que eu chamo de notificação. Tá? Para ver se ele já teve algum problema nas locações anteriores que ele fez. Tá? É uma coisa que nós vamos incentivando, né, usar títulos de documentos. Eu sei que não dá muito lucro isso, mas o problema é, né, institucional. A vantagem do título de documentos. Mais um assunto. Nesse caso da notificação da Rede Globo, foi para Campinas e o escrevente não é obrigado a saber o nome de todos os juízes corregedores. Então foi para Campinas no endereço de lá, o escrevente foi até o local e devolveu. Só que houve uma alerta do terceiro dizendo, olha, está indo essa notificação e também a gente não sabe o remetente, o nome de todos os negócios da Rede. Então, já sabendo, foi feito uma alerta, porque de repente pega
mas agora eu vou te explicar por que que... Veja bem, a notificação foi o seguinte, vocês mais ou menos sabem, mas para quem não sabe, é resumir. Então o jornalista da Globo, isso foi no meu cartório, eu não sei porque você não fala que é o meu cartório, foi meu. Mas tem que ir no melhor, para notificar tem... Desculpe, eu estou brincando com os dois aqui, que são meus concorrentes aí. Não há razão para esconder nada. Bom, então veja bem, então ele fez uma notificação, né, o Marcelo Rezende e tal, notificando os 3 juízes, tá, que deveriam desocupar tal, e pôs o endereço do prédio do fórum, mas não pôs o da Praça João Mendes, pôs uma rua lateral, tá? Não, tudo bem, nós lemos, bom, são os 3 juízes, o que nós vamos fazer? Recusar, por quê? Não, tudo bem, nós vamos fazer a notificação, tá? Foi lá, fizeram tal, o doutor Loureiro recebeu, tudo bem, assinou, tá? Tudo bem, ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia, entregou uma e depois, de algum tempo, ele voltou e entregou o mesmo texto para os mesmos juízes para a comarca de Campinas. Certo? Então nós registramos e remetemos para ela na comarca, endereço frio. Ele sabe que não existia aquele endereço. Nós avisamos para ela, olha, tá sim, nós já fizemos um, estou mandando outro. Por que ele fez isso? Parece uma bobagem, né? Porque ele queria 2 comprovantes meus. Um com preço, que era o da capital, e outro com preço maior, de Campinas. É lógico que Campinas era mais caro, porque eu tenho que fazer o meu registro e cobrar o registro deles lá. Então ele ficou com 2 comprovantes, um de 9,53 e outro de 13 não sei quanto, que era o registro deles lá também. Ele queria isto, tá vendo? No mesmo dia, eu entreguei a mesma notificação no mesmo cartório, uma hora ele me cobrou 9 e outra ele 13. Era isso que eu queria fazer. Veja a sacanagem do negócio. Há um aspecto de extrema gravidade, acho bom esse assunto vir à tona, não é? Há um aspecto de extrema gravidade, nesse caso da Rede Globo, porque antes da reportagem, um dos juízes disse ao repórter, que se chama Marcelo Rezende, que o cartório estava certo. Disse, olha, o cartório está certo, o cartório não pode se recusar a notificação. O cartório viu que a notificação era destinada aos juízes para desocupar o prédio, mas o cartório não discute isso, o cartório cumpre a notificação. Então, quanto a isso, você não pode falar mal do cartório por isso. E ele, então, disse o seguinte ao juiz, pois é, quanto à reportagem, doutor, o senhor pode deixar que eu sei o que o público quer ouvir. Juridicamente o cartório está certo, mas dá uma ótima matéria jornalística. Isso mesmo. Quer dizer, ele sabia, ele usou de má fé mesmo, e isso me foi dito pelo juiz que informou ao Marcelo Rezende que o cartório estava certo. Ele falou, não, isso é bobagem isso que você vai fazer, porque o cartório está certo em cumprir. Agora, eu acho que os juízes deviam ter feito alguma coisa, eu acho que eles ficaram muito quietos, porque afinal o nome deles até hoje está comprometido. Sinto muito, mas ele está lá. Canelli, por favor. É bom esse assunto, O assunto vem bem a calhar e eu quero citar um exemplo. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Nenhuma providência criminal foi tomada contra esse repórter? Não. Quem deveria tomar seriam os juízes. Seriam os juízes, porque nós não temos nada. Agora, veja, inclusive na época, eu falei até com o Walter Seneviva, ele falou, Zé Maria, não faça nada. Realmente, você está certo. Houve um dano moral, mas você vai brigar com a Rede Globo, minha filha? Fica quieto, porque vai dar... melhor esquecer o assunto. É melhor esquecer. Realmente a situação hoje é uma situação... O nosso maior problema está na mídia. Por isso, aquele alerta de ontem, para que todos colaborassem, para que o grupo que está representando a classe, que é a Noreg Brasília, que é a maior associação que nós temos e a mais pobre, possa trabalhar na mídia para inverter essa situação e recuperar a imagem de todos os cartórios do Brasil. E nesse momento não importa que seja o cartório de título e documento, o registro de imóveis, o protesto, o registro civil, seja qual for. Nós somos uma classe só. Não existe diferença perante a mídia. Eu quero tomar a liberdade de citar um exemplo que eu até já falei com alguns amigos, que me ocorreu há cerca de um mês. Foi atendido uma pessoa no balcão do meu cartório e após o atendimento pediu para falar com o oficial. Eu autorizei que subisse. Se identificou como um deputado, ex-deputado. E queria apenas me cumprimentar pelo atendimento que teve no cartório, que nunca viu um atendimento tão bom, tão rápido, tão ágil. E me cumprimentou, eu agradeci o cumprimento, fiquei lisonjeado no momento. Dias depois, ele me ligou
para me alertar. Olha, vocês devem se unir. Vocês estão muito comprometidos na mídia. Por que, deputado? Eu liguei para um repórter amigo meu e pedi que ele fizesse uma reportagem, fizesse um trabalho no seu cartório. Ele veio correndo ao meu escritório me perguntar o que tinha de errado no seu cartório. Quando eu disse que não, que era o contrário, que eu queria que fosse ver o atendimento, as instalações, ele disse, então eu não vou. Deputado, não, mas vocês precisam mostrar os dois lados. Ele falou, não, se está bonito, se está atendendo bem, se tem boas instalações, é porque está ganhando muito e nós temos que acabar com esses F da P. Então, vocês vejam, se a gente fica, o bicho come, se a gente corre, o bicho pega. Nós temos que trabalhar em cima da mídia. Mas eu quero dizer que é uma pena que aquela moça de São Paulo não esteja aqui, porque ela chama, Ah, Beatriz Furlan. Beatriz Furlan e umas outras pessoas de São Paulo foram fazer um lobby junto à mídia para que saísse alguma coisa. Eles disseram, por dinheiro nenhum, palavras textuais, dinheiro nenhum nós vamos receber. Por isso que Mas eu também acho que a imprensa não deve defender o cartório por dinheiro, não. Essa é a opinião de uma pessoa. Inteiramente. Isso é a opinião de uma pessoa. Existem outras que estão dispostas a ouvir. Não, mas pera um pouco, Canelli. Vamos deixar claro o seguinte. Eu acho que realmente a imprensa não deve receber dinheiro para falar bem de cartório, não. Vocês é que tem que melhorar o serviço. A verdade é essa. Mas tem que mas não mostrar pode isso. inventar também, não. Aí também não pode. O que a Globo fez nesse caso foi tem que mostrar inventar. isso. Sim, mas olha, espera um pouco, pessoal. A imagem dos cartórios é a pior possível. E isso tem procedência, poxa. Nós aqui sabemos disso. A presidenta da Noreg acabou de pedir para limpar os cartórios. Gouveia, não resta dúvida quanto a da isso. Noreg conhece cartório. Não adianta Doutora você fazer Léo, nada pessoal. enquanto tiver opinião pública contra. Não. Hoje Primeiro nós temos vamos o mundo fazer alguma contra coisa. nós. Temos que fazer todas as coisas. Confira em banco, qualquer agência de banco, você pode entrar hoje. Mas todo mundo fala mal em banco. Acima de 65 anos, para evitar, porque na minha cidade eu tenho 23 agências bancárias, uma cidade pequena. O Banco Itaú é uma agência, ela deve movimentar milhões de cruzeiros. Tem 3 caixas, então o funcionário da gente fica 2 horas e meia, 3 horas e meia. Nenhuma mídia, nenhuma... Você sabe, eu vou te explicar, dá licença. Dá licença. O banco não é a bola da vez? Ninguém. Não é isso, não. Todo mundo fala mal de banco, mas os bancos não correm o risco de ser extintos. É só isso que eu digo a você. E cartório corre. Dá licença. Tem uma outra coisa. Quais são os maiores clientes das redes de televisão e de rádio? Os bancos. Por que eles vão falar mal de banco? Não vão falar mal de banco nunca. Eles vivem baseado nos comerciais dos bancos. Agora pergunta quais são os comerciais que nós fazemos. E no- Nós não damos lucro para eles. Desculpe, mas no Por final das isso. contas, você está dizendo assim, cartório não presta, mas banco também não. Ora, eu não tenho nada a ver com os bancos. Gouveia. Não é isso. Nós temos a ver com os cartórios. Eles não divulgam. Doutor Gouveia. A mídia, né? Você falou que a mídia não tem que trabalhar com a mídia, porque não sei o quê. A mídia não tem interesse em se defender cartório. Não é assim, não é por esse lado também, não. Ô, doutor Gouveia, só para completar, alguém tem que levar até a opinião pública a importância e a relevância do serviço público que nos é confiado. Concordo. Porque a mídia tem passado uma imagem de que somos meros batedores de carimbo. Não foi uma vez nem duas que eu perdi o sono e a fome ao ver a Lilian Vitifib se referir à nossa classe como máfia dos carimbos. Máfia dos carimbos. São as palavras usadas por ela. Isso por quê? Porque tanto a imprensa quanto a opinião pública desconhece a importância e a relevância dos nossos serviços. Até o dia que alguém perder a escritura e vir ao cartório, fala, não, eu tenho certidão aqui, Canelli, a propriedade eu é sua. lamento muito contar o seguinte. Eu trabalho e é um trabalho muito gratificante porque tive a oportunidade de crescer muito profissionalmente depois que iniciei esse trabalho. Trabalho com os 10 registros de títulos e documentos da capital. Quando saiu essas reportagens, o meu filho, que é um jovem com uma boa capacidade intelectual, reconhecidamente, ele disse o seguinte: ô pai, você trabalha com essa gente, pai? Eu tive que explicar a ele que não era assim. Então veja.
veja, isso dentro da minha casa. O meu filho me falou, pai, você trabalha com essa gente, ele se sentiu envergonhado. Nós temos culpas em dois aspectos. Temos culpas em ter permitido que muitos dos nossos colegas permanecessem inativos, permanecessem no passado, não se modernizassem, e temos culpa de não ter trazido à imprensa, não ter trazido à opinião pública a real importância, o que é o nosso trabalho. E a mídia tem deitado e rolado em cima disso, certo? Agora, quando eu disse que temos que trabalhar na mídia e que isso tem custo, eu estou baseado em fatos. Veja bem, eu não queria citar dados que me foram ditos em reuniões. A cidade de Cubatão, há bem pouco tempo, todo mundo ouvia falar mal de Cubatão. Cubatão está matando, está nascendo criança sem cérebro, não sei o quê. De repente, passado um tempo, Cubatão melhorou. Mudou a imagem de Cubatão, ninguém fala mal de Cubatão mais. Tem até Secretaria do Turismo agora lá. Cubatão continua poluída do mesmo jeito, até mais um pouco, continua matando. Só que uma empresa muito boa de publicidade reverteu a imagem de Cubatão. Eu vou contar um dado para você. Certo. Nós entramos, a Noreг entrou em contato com essa empresa. Ela então eu não queria citar o fato. Não, mas é verdade. Ela entrou e falou, mas o que ela informou é o seguinte, que parece que mudaram os filtros da cidade e tal. Isso. Eles conseguiram ali contornar o problema, tá? Mas a hora que nós contamos que 20% era bom e 80% era mal, ele falou, nós estamos fora. Estou contando a verdade do que foi a mesma empresa, Canela. Você sabe disso. Hoje, no momento, nós temos que mudar. Nós temos que nos modernizar. Nós temos que, infelizmente, cada um cuidar do seu colega do lado. Se o seu colega não está colaborando, eu acho que deve até denunciá-lo à corregedoria. Porque o mau trabalho do colega... Aí sim, aí nós vamos. O mau trabalho do colega... Eu também acho. O colega que não está trabalhando direito está depondo contra uma classe inteira. E a hora que o barco afundar, nós vamos juntos. Porque estamos todos no mesmo barco. Já disse isso ontem. Temos que cuidar do nosso colega, temos que cobrar de cada um que se aprimore, que modernize, que passe a atender bem o público. O mundo mudou. Aquele dono de cartório bravo, nervoso, neurótico atrás do balcão, tem que ser abolido, tem que ser banido da sociedade. Acabou aquele tempo. Hoje nós estamos vivendo outra era. O público tem que ser bem atendido. O público merece ser bem atendido. E aprendeu a reclamar, aprendeu a se defender e a brigar. Nós temos que mudar radicalmente, cobrar dos nossos colegas, denunciá-los sim, não é falta de coleguismo, porque o mau colega está envolvendo também o meu nome. Eu vou denunciá-lo sim, vou cobrar dele. Agora, por outro lado, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que a opinião pública é manipulada pela imprensa, e nós temos que trabalhar sim, com a imprensa, com empresas de publicidade. Isso custa muito caro, infelizmente. Todos vão ter que colaborar, porque um pouquinho de cada um não pesa para ninguém. Poucos não vão conseguir, e o barco poderá afundar. Tá, o Germão, faz favor, deixa o Germão que pediu na frente. Vai, então. Então, a empresa vai aceitar. Albino, faz favor. Posso mudar o ritmo das indagações do assunto? Sim. Pode. O Código Civil, no artigo 826, determina não ser válida a alienação de imóveis gravados com hipoteca devidamente inscrita, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários que não forem, de qualquer modo, partes na execução. Bom, segundo, o artigo 43, inciso 6º da Lei 4.591, permite a notificação judicial do incorporador que, sem justa causa, paralisar as obras por mais de 30 dias ou retardar-lhe excessivamente o andamento. Pois bem, nós estamos aqui diante de dois casos em que as notificações têm que ser feitas judicialmente. Eu perguntaria à douta mesa se conhecem e podem, e se conhecerem, podem enumerar outros casos em que as notificações tenham que ser feitas judicialmente? Só isso. Não conheço. Na antiga lei de locação,
a notificação era só judicial, depois passou a extrajudicial. Eu não me lembro outro caso, não. Eu até, para vir aqui falar hoje, eu procurei pensar em outros casos e não encontrei. Deixa eu até ver aqui nas notas que eu fiz, se realmente são só esses. Só a notificação, o outro caso seria a notificação judicial do protesto formado a bordo. Né? Que o Código de Processo Civil de 39, que nessa parte ainda está em vigor, prevê essa notificação. Feito o protesto formado a bordo, a notificação judicial. Acho que só isso. Não me lembro de outro. Agora, evidentemente, seria preciso analisar toda a legislação nacional para saber disso. Eu não me recordo de outro caso. Pois não. Bom, mas aí a questão é penal, né? Xermão, faz favor. Voltando um pouquinho para o que foi falado ainda há pouco, depois eu vou retornar para fazer 2 questionamentos. Primeiro, nós não somos matéria conveniente para a mídia. A mídia só se lembra bem de nós nas novelas quando diz tem culpa no cartório. Aí se lembram bem da gente. Ou papel passado em cartório. Isso quase são ditados populares, que só vão persistir, logicamente, em função de como nós desenvolvermos os nossos serviços. Eu acho que, fundamentalmente, mudar imagem depende do exercício da atividade, da atribuição, depende de nós mesmos. Tá? Não é campanha de mídia que vai mudar a nossa imagem. Eu queria, agora, saindo desse assunto, eu gostaria de fazer 2 colocações. Não sei se já foi abordado aqui. A questão dos anexos às notificações. Tá? Nosso entendimento era de que os anexos teriam que ser levados ao registro para que pudessem ser anexada a notificação principal. Tá? Existem alguns casos aqui, inclusive, de que alguns anexos desses são procurações. E a própria Lei 6.015, no artigo 158, se não me falha a memória, exige de que a procuração seja reconhecida, o outorgante tenha a assinatura reconhecida. Nós temos casos já de encaminhamentos feitos por outros estados, anexando procurações em cópias, tá? Não dirigindo o original, e não consta reconhecimento desta assinatura. Outra questão que eu gostaria de colocar também. Se fala muito em oficial, muitas vezes falando do oficial de registro, mas existem algumas comarcas que o cumprimento da notificação tem sido cumprida pelo oficial de justiça. No meu entendimento, incorretamente. Eu gostaria que você comentasse oficial isso. De justiça? Sim, oficial de mas justiça. do foro judicial? Não sim. É o caso do Ceará, né? Parece que ali em Fortaleza eu não entendo. tem Desculpa, Xermão. Mas como é que se procede isso? A notificação é extrajudicial? É extrajudicial, em vez de ser cumprido por preposto do cartório, como a lei orienta, tem sido cumprido por oficial de justiça. Está errado, né? Porque até está expresso na Lei 6.015 que é o escrevente autorizado. Escrevente autorizado, não é? Bom, isso acontece em algumas comarcas. Mas... Nas horas vagas, correto. o oficial de justiça faz uma boquinha no título dos documentos. Exatamente. É isso aí que acontece. É isso aí. Uma outra coisa interessante. Não se pode fazer a notificação para entregar algum objeto. Né? Então, o cartório não pode se prestar a cumprir uma notificação e entregar um objeto. Porque amanhã você não pode identificar que objeto é. Uma chave, por exemplo. Volta e meia aparece entregar a chave. Nós não podemos entregar a chave, porque se amanhã pedir uma certidão, nós não podemos dar a certidão da chave.
Que chave o senhor entregou foi essa? Pode ser que a chave que dê não seja do imóvel. Então, nós só podemos entregar como anexo coisas que amanhã nós... Primeiro que podemos registrar e amanhã nós podemos... Exatamente, nós podemos promissória, um cheque, até aí tudo bem. Porque é registrado e amanhã eu digo, não, eu entreguei este cheque. Agora, outra... Diga, por favor, Rio Grande do Sul. Lindenbach-Kendorf, Caxias do Sul, protestos, títulos, documentos e PJ. Só que a minha pergunta vai fugir do que está se falando de momento. Não tem problema? Não, eu acho que... Isso já foi... Não, é sobre... Nós estamos aqui, não, mas então vou abrir o jogo. Carta de notificação onde o devedor é constituído em mora. Há jurisprudência no Rio Grande do Sul de que deva ser necessariamente colocado nesta carta de notificação o valor pendente. Eu pergunto, o que acha a mesa, se isso é justificado ou não? Há jurisprudência. Eu já mandei carta de notificação para a colega no Rio Grande do Sul que me devolveu com essa justificativa. Mas tem um sério motivo, né? Lá tem ad valorem, tem que constar. Também, não, mas existe jurisprudência que define que deva constar da carta de notificação o valor, já que se constitui o devedor em mora, que se faça constar o valor. Não porque as custas, que eu acho que são altas, de fato. Não, mas ao oficial não compete esse tipo de indagação, né? Se a constituição em mora procede ou não, está sendo bem feita ou não, isso não compete ao oficial. Tem colegas que estão devolvendo para quem remete em outra cidade. Não, mas devolvendo a origem porque não causa valor. Olha, realmente o oficial não pode fazer isso. Embora exista jurisprudência. Não. Mesmo existindo jurisprudência, isso não compete ao oficial. Tudo bem. Muito obrigado. Eu acho que aqui na lei de alienação fiduciária nós temos, quer ver? Oi. Na data, coisa de nada, vamos dizer o seu preço. Deve constar. Doutor Gouveia. Mesmo assim, Bom, qual a pergunta? Oi, a gente está com um pequeno problema. Eu sou do primeiro RTD de Fortaleza e cartórios próximos à comarca da capital, né, ao domicílio, estão... Pessoal, vamos ouvir então? Estão praticando notificações e registros privativos da capital. Em que o destinatário o destinatário, o domicílio dele é Fortaleza. E, por exemplo, notificações também onde o local a ser notificado é na cidade de Fortaleza. E tem cidades a 60 quilômetros, 100 quilômetros fazendo. Mas está errado, né? Porque a própria lei de registros públicos prevê a solução para no caso disso acontecer. O oficial deve se valer do oficial, do local onde está o destinatário da notificação. O problema é que a corregedoria não está tomando nenhuma atitude. Já fizemos várias representações junto à corregedoria. E o que é que a gente pode fazer, por exemplo, hoje para tentar mudar esse quadro? Porque, por exemplo, os contratos de alienação fiduciária sendo registrados a 200 quilômetros da capital. Isso com o domicílio das partes residentes em Fortaleza. Agora, pessoas que têm certa influência junto ao tribunal estão fazendo isso. Mas aí é ilegal. Agora, se o tribunal faz, já de fazer. Eu não vejo solução. Qual seria a melhor solução hoje para os cartórios da capital entrarem com o quê? O que é que a gente poderia fazer judicialmente para tentar reverter esse quadro? Não vejo solução. Não há solução. Fazer o quê? A corregedoria não atua. Agora, isso queima a imagem do cartório. Sim. Queima a imagem da classe inteira. O que se há de fazer? Se o tribunal não toma providência, a quem você pode... Você não pode pedir jurisdicionalmente isso. Não há ação aí? Não. Não porque o oficial do cartório não tem o direito líquido e certo dele fazer o registro e não o outro. Apenas Não.
Apenas ele não pode discutir a eficácia do outro registro. Doutor Gouveia, a questão de circunscrição, isso seria desrespeito à circunscrição? Porque partindo desse princípio, aliás, isso não ocorre só em Fortaleza, existem casos de notificações que estão sendo cumpridas, cito até aqui, por Brasília, que deveriam ser cumpridas no Pará ou no Maranhão. Tá? Existem casos. Isso é desrespeito à circunscrição. Isso me autoriza a praticar notificações em outro estado? Se não existe solução para o problema, seria esta a orientação que poderia ser dada? Não, eu não vejo como resolver isso. É uma solução. É realmente uma solução. Faz uma representação ao Ministério Público e ele que represente ao tribunal. É contrato. É uma solução. Outro problema sério é que, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça baixou provimentos, confundindo tudo, confundindo o oficial de registros com o tabelião de notas, dizendo que o tabelião pode ser escolhido. Então, se a parte foi até 200 quilômetros para requerer uma notificação. Agora, sabe-se até que esses cartórios colocaram escritórios dentro da capital e estão agindo normalmente. Então, se não há, no lugar de 3 RTDs em Fortaleza, está abrindo 10. Pelo que você está falando, o cartório do interior está abrindo uma filial na capital, é isso. E falando em uma linguagem bem... Tem que denunciar esse fato à corregedoria. Mas a corregedoria sabe disso. E a corregedoria não faz nada. Ô, Zé Maria. Acionar o Ministério Público, representar o Ministério Público. A corregedoria não faz nada, porque se for fazer ação, tem. E hoje a evasão de registros na capital de Fortaleza caiu cerca de 60%. Porque a concorrência, inclusive, é totalmente desleal. Germano, eu queria dizer uma palavrinha só. Veja bem, isso aí realmente, quem tem que cuidar dessa parte é o Tribunal de Justiça. Mas não cuida? Bem, isso vai depender muito de cada estado, como você está descrevendo aí. No estado da Paraíba, o Tribunal de Justiça e a Corregedoria de Justiça é muito, mas muitíssimo diligente neste sentido. Apenas por um motivo. Porque ainda hoje existe a lei de organização judiciária em cada estado. O Código de Organização Judiciária é antigo, hoje lei de organização judiciária. E o tribunal que elabora e legisla a respeito desta lei, ela é diligente no cumprimento dessa lei. Então, o Tribunal de Justiça da Paraíba, através do órgão auxiliar, que é a Corregedoria de Justiça, é altamente diligente quanto a esse sentido. Porque eu, como presidente da associação lá, recebo diversas reclamações desses avanços, não é? Desses avanços indébitos, e a Corregedoria de Justiça, além de baixar provimentos, pede uma fiscalização eficiente por parte da ANOREG da Paraíba nesse sentido, e o corregedor, inclusive, já manifestou à nossa associação, certo, o interesse dele de penalizar quem desrespeitasse a lei de organização judiciária, que é a competência de cada ofício. Abrindo o jogo do que acontece lá, de forma bem franca mesmo, e isso deve estar acontecendo em vários estados do país, é que o Poder Judiciário, para poder fiscalizar e poder concursar, que não jamais poderia ser, simplesmente houve um concurso há cerca de um ano atrás, onde foram abertas 43 vagas para cartórios em comarcas diversas no estado, no interior do estado. E desses 43 concursados passaram, eu não posso chegar e dizer 100%, talvez 2 ou 3 não, mas uma grande parte foram filhos, parentes, irmãos, sobrinhos, amantes de desembargadores. É uma vergonha, viu? Como diria o Boris. Agora, isso eu já vi vários depoimentos aqui. Eu vi vários depoimentos aqui que isso não está acontecendo só lá. Está acontecendo no país inteiro. Eles descobriram o caminho das Índias. Então, eles sabem quanto o doutor Zé Maria ganha. Eles sabem quanto o fulano de tal ganha. E daqui a pouco vão começar a tomar isso. Porque está acontecendo lá,
está acontecendo em outros estados e eles, vamos intervir ali, a gente acaba descobrindo alguma coisa, mesmo que não exista, e vamos intervir e afastar o oficial e daqui a pouco concursar, abrir vaga e vai ser um filho de presidente aí de tribunal, ninguém sabe. Agora isso está acontecendo e precisa ser mudado. Veja bem, afora essa particularidade do Ceará, não é? É missão constitucional do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, fiscalizar os nossos atos. Então ele fiscaliza de quem faz certo e deve fiscalizar também de quem faz erradamente. Mas quem faz errado é o sobrinho do corregedor, é o filho do corregedor, é o filho do presidente. Me vem aqui uma ideia para esse seu problema. Eu acho que você faz títulos de documentos. Você é o único da capital? Não, somos 3. Acho que vocês podem mover uma ação, os 3 juntos, poderiam mover uma ação de indenização contra os outros oficiais que indevidamente praticam os atos na capital. E recorrer até o Supremo? Ao Supremo não, a matéria não é constitucional. Ao Veja, STJ, em tese, essa indenização é cabível. STJ, então. Em tese é cabível. Vai perder primeiro e vai perder segunda Vai ser preciso provar aí que eles praticam os atos indevidamente na capital. Porque é evidente que, se provado que eles praticam, prova-se a evasão da sua renda. Quer dizer, com essa conduta ilegal, ele está proporcionando a vocês 3 um prejuízo. E esse prejuízo é indenizável. Agora a gente vai comprar uma briga direta com os parentes dele. Então, aí é um outro problema, porque escuta, você em primeiro quer que eu dê uma solução. Depois você quer que eu dê uma solução que não doa. Eu acho que é um problema que eu estou tentando alertar os colegas, porque isso vai acabar acontecendo no país inteiro. Bom, São Paulo não acontece isso. São Paulo nós temos outros problemas com a corregedoria. Esse nós não temos. Fala, Canelli, rápido, por favor. Vou fazer uma observação bem rápida. Pelo governo, nem o doutor Zé Maria, nem ninguém ganha nada. Recebe pelo seu trabalho. Certo? Em segundo lugar, não tem desembargadora vaga. Não tem o quê? Uma vaga desembargadora. Nós temos uma pergunta aqui. Se o que é identificável pode ser entregue com a notificação, pode ser entregue um automóvel, tirando-se fotografias, incluso do ato da entrega, e arquivando-se elas no registro? Não dá. Automóvel assim não dá. Sinto muito. Exatamente, aqui, tá vendo como é bom ter notas? Aliás, títulos, documentos com anexo de notas ela tem, viu? Não é notas com anexo, é o contrário, né? O principal é títulos de documentos, é isso mesmo, a ata notarial resolve. A pergunta foi feita pelo Dr. Dipp, é uma pergunta que o Dr. Dipp sabe perfeitamente, que nas normas da corregedoria tem até um dispositivo expresso, né? Em São Paulo, onde a Corregedoria Geral legisla amplamente sobre registros públicos, que há um dispositivo expresso nesse sentido, vedando ao oficial que entregue qualquer objeto com a notificação. Aqui, só para terminar, que é o problema que o colega de Caxias do Sul levantou, que alguns cartórios exigem que tenha o valor, né, na notificação. Veja bem, no artigo 2º, parágrafo 2º da 911, diz: a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título a critério do credor. Então, veja bem, para o protesto precisa o valor. Então, se precisa para o protesto, títulos e documentos também precisaria. É essa a interpretação que os colegas lá dão para isso. Que eu sabia que eu já... No caso do 911, né? Entende? Porque o protesto tem que ter um valor. Mas a rigor, o que acontece é o seguinte, eu até preferiria nem falar isso, hein? A rigor, essa notificação aí não é para constituir em mora. Por quê? Como já há a data do vencimento, a constituição em mora se dá tão simplesmente pelo dia do vencimento. É a mora do dies interpellat homine. Né? Doutor Dipp, homine ou hominem? Homine, né? Dias interpellat homine. Pô, tu que tá dando lucro hoje a notificação, só quer acabar com a notificação, meu amigo? Pô, peraí, que lado o senhor joga? A única coisa que nós estamos fazendo. É por isso que eu não queria falar isso. Não foi registrado,
Pode-se cobrar agora pela notificação? Infelizmente pode. Eu bem que gostaria de exigir o primeiro contrato registrado para... Já entendi. Eu fiz uma consulta com a corregedoria lá no meu estado, perguntando, posso fazer notificação que não tenha sido, que não se baseie no contrato registrado? Eles disseram que eu deveria me abster de fazer a notificação. Agora, mas eles não quiseram fazer o registro. Não tem mais. Bom, um instantinho, por favor. Eles disseram que a senhora não deveria. Não deveria. Deveria proceder à notificação, está aqui por escrito. Só pode me mandar isso? O tema não leva a nada, viu? Não fala nem sim nem não, muito pelo contrário. Sim, a gente, se o senhor vai lendo essa decisão, o senhor vai se entusiasmar. A hora que o senhor pensa que ele vai falar o que o senhor quer, ele não fala. Conheço. Vai. Agora você fala, agora vai dizer. Não, aí ele não diz, acaba ali. Bom, minha gente, aqui nós temos que está no programa, busca da uniformização nacional de serviço. Então, tudo que nós estamos discutindo hoje, né, seria interessante a gente unificar, né, para que todos os estados façam da mesma maneira. Tá? Como nós estamos gravando tudo isso daqui, nós vamos ver depois, né, vamos fazer um resumo disso e depois, pelo Instituto, nós vamos começar a divulgar o que foi dito aqui, certo? Para ver se a gente começa a uniformizar. É lógico que cada oficial vai ter o seu critério, tal. Nós temos algumas coisas aqui que viram que é alguns assuntos meio controvertidos, mas de qualquer maneira, se nós conseguimos uniformizar 80%, já está muito bom. Eu quero aqui voltar um pouquinho para o dia de ontem. Queria passar... Diga. Vou passar para você falar aquela lá, Santos. Só uma colocação bem rápida a respeito do nosso trabalho junto à sociedade. Há 2 semanas atrás, eu estive num banco e qual foi a minha surpresa? Quando o gerente me disse, mas notificação não é tabelionato que faz? Aí expliquei por quê. O tabelionato pegava as notificações, cobrava-se um certo valor e depois repassava para os registros de títulos e documentos. O cuidado que eles não tinham nem de verificar o carimbo, achando que era o tabelionato. Cobrava um valor bem mais alto. Denunciar esse fato à corregedoria. Mas realmente denunciar por escrito, viu? Dando os nomes aos bois. Então, assim, o senhor tabelião fulano de tal, viu? Deixar bem claro isso, denunciar a corregedoria. Isso. Essa é a saída. Uma das questões que está no programa é a distinção entre registro integral e resumido. Passar para o Germano falar um pouquinho também, senão nós ficamos... Bom, a distinção entre registro integral e resumido é uma prática do nosso ofício que não tem muita novidade, nem se pode falar demasiadamente sobre isso. Sabemos que a apresentação do documento para registro na sua integralidade é o normal. E devemos distinguir hoje 2 campos e 2 lados. O primeiro lado é a época em que nós não dispunhamos da parte digitalizada e da parte de microfilmagem. Nós temos o lado antigo e o lado novo. O lado novo é esse que põe à disposição de todos nós, aqueles que têm condições, evidentemente, dos equipamentos modernos em que possamos, com eles, integralizar todo o registro que nos é apresentado. O registro integral, ele deve ser feito na sua plena forma, com seus defeitos gráficos, com seus erros gramaticais, da forma como ele nos é apresentado. O registro resumido, aquele que a lei já dispõe fartamente sobre isso, quando o seu teor é repetido, então devemos fazer o registro para a economia, inclusive daqueles elementos essenciais para que posteriormente ele possa surtir os efeitos que são pretendidos com ele. Muito bom. O registro de documentos pessoais. Isso aqui eu tenho desenvolvido porque é interessante para títulos de documentos.
o seguinte, eu até tenho usado o exemplo do pessoal que vem aqui do Norte, Nordeste, para trabalhar lá em São Paulo. Então, o que eles fazem? Eles levam o registro de nascimento, o de casamento, o nascimento do certidão de nascimento dos filhos e tal. E o que acontece? Frequentemente acaba se perdendo isso. E como é que faz para pegar uma nova certidão de nascimento? Então, ele mora aqui numa cidadezinha de Pernambuco. Como é que faz? Pô? Vai voltar para cá? Não tem jeito. Aí, então, sem a certidão, ele não tira a carteira de identidade, sem a carteira de identidade, ele não tira a carteira do trabalho, aí fica desempregado e arruma um problema danado. Então, o que eu tenho dito, tal, nessas palestras que eu tenho feito em faculdade, lá em Rotary e tal, que é uma providência muito simples pode ser feita. Ao chegar, digamos, em São Paulo, registra estas certidões de nascimento, de casamento dele e dos filhos em títulos e documentos. E se houver o extravio, basta voltar àquele cartório de títulos e documentos, só com o nome, os senhores sabem que nós achamos, e a nossa certidão tem validade de original. Quer dizer, uma providência relativamente barata, você evita, às vezes, um enorme problema. Tá, mas isso é interessante os senhores divulgarem, tal, nas suas cidades, tal, para mostrar a vantagem do títulos e documentos. Certo? Diga. Não, mas aí não é o caso. A identidade já não é bem o caso. Né? Agora, certificado de conclusão de cursos, até serviço militar, certo? Essas coisas aí, eu acho, esse tipo de documento tem condição de registrar. Mas mesmo com identidade, tem gente que quer resultado de perda só para conservação, para dar depois para... Não dá nem para você. Como é que você vai carimbar uma identidade? Você vai pôr aquele papagaio lá? Não tem condição, não tem. De identidade não tem condição. Certo? Aí eu já tenho as minhas dúvidas. Eu quero entrar numa outra aqui, porque tem muita gente perguntando isso aqui. A tecnologia atual, como disponibilizá-la, procedimentos registrais com livro, microfilme, computador, scanner. Essa pergunta até o Lair Ribeiro quase que entrou nela. Os avanços no registro de contratos com cláusula de alienação fiduciária é outra coisa. Mas tudo bem, vamos para essas duas aqui. Então, vamos esclarecer o seguinte. O que existia antigamente? A transcrição manual. Então, pegava o documento, transcrevia no livro. Aí, o que aconteceu? Chegou a lei do microfilme. Então, a transcrição foi substituída pelo microfilme. Tá? Resolvido. O que está acontecendo agora? Está aparecendo o disco óptico. Então, está aparecendo alguns cartórios, falam, não, vamos escanear, tal, vamos deixar o microfilme de lado, ou vamos passar direto dos livrões para o scanner. Vejam bem, existe uma legislação do microfilme, tá? Uma legislação que para sair, foram longos anos de muita discussão no Ministério da Justiça e em outros ministérios também, certo? Então, porque é aquele negócio, qual é a confiabilidade do microfilme? Pode ser emendado, não pode ser emendado. Então, para fazer o filme, precisa o termo de abertura. Se você passou o documento e dobrou a folha, você tem que passar um termo de correção, voltar a passar o documento na íntegra, certo? Então, há uma legislação específica. O disco óptico não tem essa legislação. Há vários tipos de disco. Você tem disco, por exemplo, que você grava hoje, amanhã você desgrava, grava outra coisa em cima, e onde é que vai a segurança do registro nessa? Então, logicamente, um dia vai sair essa regulamentação, não tenha dúvida nenhuma. Mas vai sair tomando-se uma série de precauções. Então vai dizer, olha, você só pode fazer com o disco tipo X, que ele não é regravável. Só pode ser feito isso, tem que ter termo de abertura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Enquanto não existir isto, nós podemos usar o disco óptico no paralelo. Ou seja, tá, você pode microfilmar e além de microfilmar, você pode escanear, porque de fato a cópia que sai do disco é bem melhor que o microfilme. É o que eu faço lá no terceiro cartório, certo? No paralelo, não dá para não fazer o microfilme e passar direto. Eu sei que tem algumas cidades que não faz nem a transcrição, nem o microfilme, nem o scanner. O que faz? Tira a xerox e arquiva. E, inclusive, tem alguns estados que têm autorização da corregedoria para fazer isso, certo? Agora, se tem autorização da corregedoria, a Corregedoria de São Paulo também está legislando, não é isso? De vez em quando tem algumas aqui que também fazem isso, certo? Se há autorização para os senhores fazerem, é outro problema. Mas veja, nós estamos sendo guardador de cópia xerox. Nós não estamos... Esse é o problema. Agora, dá para escanear isso e jogar fora? Bom, tem que perguntar para a Corregedoria que mandou guardar as cópias.
Eu não vou dizer, não dá. Eu acho que não dá para fazer isso, tá? Eu acho que não tem condição de fazer isso, tá? Então, é isso que eu queria deixar claro e explicando. Quer usar o disco óptico? Tudo bem, mas ainda ele não está regulamentado. Eu vou passar para o Michelois, que ele tem 3 perguntinhas, né, que eu dei para você dar uma... O Michelois falar um pouquinho também. Muito bem, a primeira delas é o seguinte: quando um documento é apresentado para registro com base no artigo 127, conservação do documento, pode sê-lo sem requerimento por escrito? A requerimento, qualquer documento pode ser registrado? Bem, eu entendo que, em primeiro lugar, nós precisamos ver se esse documento não ofende a moral e bons costumes. Feita esta primeira triagem, aí nós vamos realmente ver se este documento pode ter ingresso no títulos e documentos ou não. Um fato que deve estar ocorrendo com todos vocês hoje, tornando-se até corriqueiro, é o problema da lei do concubinato. Por disposição constitucional, o amparo à união estável hoje tem gerado uma série de documentos que nos levam a proceder o registro. Mas o registro deste contrato de união estável, ele implica, às vezes, em partilha de bens, não só na constituição, como também na dissolução de uma sociedade de fato. Então, como é que nós vamos atribuir um registro a uma partilha de bens decorrente de uma dissolução? Então, há que se pensar. Agora, na Constituição da entidade da união estável, eu tenho por critério examinar se nenhum dos contratantes tem um impedimento. Porque, às vezes, você tem uma pessoa casada, e ocorre com frequência esse tipo de documento, contratando a união estável com uma pessoa desimpedida. Eu entendo que isso é bigamia, então, de pronto, eu refuto esse documento, não registro. Agora, no caso que citei de partilha de bens, aí eu considero essencial este requerimento, até para que a pessoa não saia do cartório pensando que ele resolveu o problema dele em termos de partilha de bens. Seria um caso. Um outro caso que eu não aceito é o seguinte: a hipoteca constituída por instrumento particular. Nós temos forma prescrita em lei para a hipoteca, para a doação, que é o instrumento público. Então, eu não aceito uma constituição de hipoteca, apesar do requerimento, porque eu acho que a forma está errada. É o que eu tinha a responder a respeito disso. Uma segunda coisa. Fazer uma interrupçãozinha? Coisa. E se o interessado sabe da invalidade daquela hipoteca contratada por instrumento particular e quer o registro para provar que foi vítima de uma fraude? Assim, olha, eu quero o registro porque eu não quero perder esse documento. Eu temo perder esse documento e não poder depois pedir a indenização a que eu tenho direito por ter sido vítima de uma fraude. Será que pode mesmo ser recusado? Tenho dúvidas. Quanto à questão da bigamia, é o seguinte: há muitas decisões hoje dos tribunais admitindo a ação para partilha de bens de uma sociedade de fato, entre marido e mulher, em que um deles seja casado. Então,
Porque eu também pensava isso aí, eu concordo com as duas, eu concordava com ambas as soluções. E aí me preocupa isso. Seria o caso. Em princípio, eu acho que essa previsão do artigo 127.7, ela faz com que se registre tudo. Não é? Digamos que alguém me envie uma carta e essa carta contenha injúrias, até com palavras de baixo calão. Essa carta deve ser registrada ou não? Eu mesmo tenho interesse no registro da carta. Eu temo que me furtem essa carta. Então eu quero registrá-la. Essa carta contém injúrias a mim. Eu quero registrá-la, porque eu temo perder a carta. Eu acho que não sei, eu estou levantando dúvidas mesmo, hein? Não, veja, eu acho que quando são dúvidas minhas. Narra, você tem uma carta nesse sentido, você tem aquele documento e tem medo de perder, eu acho que aí nós podemos registrar. O que eu acho que nós não podemos registrar é você mandar uma carta para uma outra pessoa xingando de tudo quanto é nome. A notificação. É certo, agora, mas você diz, olha, eu tenho esse documento, eu quero provar que na data de hoje eu tenho esse documento em mãos. Então, por mais palavrão que tenha, aí é outro problema. Ela não está por uma lei de ordem civil, o Código Penal. A injúria também é crime. Vai armar o inimigo. Eu posso brigar com o time de uma até a própria porque eu recebo as consultas, eu fico a justiça não considera. Mas se eu sair espalhando, se eu quiser, você não saber. Aí a justiça também não considera, mas se eu chegar no ouvido de cada um, sabe, o Zé Maria, aquele ladrão, olha, o Zé Maria é ladrão, daí vai ser considerado como uma queixa-crime. Então, como é que alguém ia mandar para o registro de documento uma coisa que está marcando, ele vai estar em informação? Isso tem não, é exatamente isso. Eu vejo argumentos nos dois sentidos. Por isso eu disse que realmente são dúvidas minhas. Aqui até agora eu não consegui chegar a uma conclusão. Não, se você me escreve uma carta, supostamente, fazendo algumas acusações e com palavrão, seja lá o que for, você passa a carta, eu vou ao cartório e eu registro. Aí eu acho que eu posso registrar. Você acha que pode? Aí eu posso. Aí eu... Não, mas aí então é um outro critério. Só se o apresentante for a vítima. Doutor Correia e Zé Maria, aconteceu um fato conosco. Foi morta uma líder rural na Paraíba. E um filho, ou um sobrinho dessa líder que morreu, havia, um mês antes dessa morte, nos procurado lá no nosso serviço de registro e registrado uma carta que a pessoa só lê essa carta uma vez. De tanta coisa horrível transcrita nela e impropérios e outras tantas coisas horríveis. Morta essa mulher, 6 meses depois, voltava do Rio de Janeiro um sobrinho e pediu uma certidão de inteiro teor dessa carta, e essa carta serviu de indício e prova contra o mandante da morte dessa mulher. Quer dizer, eu registrei, ignorava até o motivo por que ele tinha sido, e prestei, sem querer, um grande serviço para o desenvolvimento do processo. Olha, doutor. Pensando paralelo com notas, em notas nós temos escritura de declaração, que se presta a mulheres talvez não façam. Exatamente. Xermão, faz favor. A Lei 6.015 informa de que o registrador não é responsável por vícios intrínsecos ao documento. Por o quê? Por vícios existentes no documento. Partindo desse princípio, algo que esteja dentro desse documento que contraria a questão de moralidade, ou seja lá do que for, teria que ser fiscalizado por nós? Isso é de responsabilidade de quem está apresentando o documento, no meu entendimento. Eu acho que eu tenho que cumprir aquilo que está me sendo solicitado. Está me sendo apresentado um documento para registro e o registro tem que ser levado a efeito. É por isso que eu digo, Xermão, que esse dispositivo do 127.7 dá uma amplidão quase absoluta
ao ingresso de documentos no RTD. Tem um professor de Direito das Sociedades em Belém que diz que pelo artigo 127, inciso 7, dá para registrar até conversa de bêbado. Também não precisava avacalhar assim também, não. Só um minutinho, eu estava conversando com o Beto, que eu disse assim, eu passei naquela hora, eu não quis falar, mas eu acho que eu não devo deixar passar essa, não. Você falou ainda agora que vai muita gente entregar chave, entregar alguma coisa que você se recusa, né? Aí eu me lembrei, eu já recebi muita chave. Não pelo título de documento, eu recebo na parte de notas. Através da declaratória, a pessoa declara com as suas duas testemunhas que recebeu. E aí eu faço a notificação da pessoa com a cópia da escritura. Quer dizer, justamente, daí é só dizer assim, olha, aqui nós não recebemos, mas tu vai lá no Notas, que fazer uma declaratória e traz a escritura que eu faço a notificação. Eu não perco serviço, não. Tá certo. Eu acho que o que não vale a pode... criatividade. Eu tenho a impressão que o que não pode é o serviço de títulos e documentos ser confundido com uma empresa de transportes. Então, que se entregue documentos junto à notificação, anexados à notificação, tudo bem. Agora, objeto, qualquer que seja ele, de forma nenhuma. Alvino. Não, mas não é, ela não entrega, ela manda de notas. Numa declaratória, a declaratória é feita a declaratória, eu declaro que essa chave aqui é da casa que fica na rua X e que estou depositando na mão do tabelião fulano de tal da nota tal, tá? E trouxe as testemunhas, a testemunha que ele trouxe foi dele, dizendo que entregou a chave. Quando eu notificar, a cópia da notificação, a escritura declaratória que foi lavrada no tabelião, vai dizendo que a chave se encontra à disposição no tabelionato tal, assim, com o carro que ele quiser, tá lá. Foi um depósito. Bom, aqui, nesta reunião, nós não temos nada a ver com isso, mas eu acho que o tabelião é que está errado. O tabelião é que está errado fazendo isso, hein? Por que o tabelião está errado? Qualquer pessoa pode ser depositário. Quando você faz uma busca e apreensão, você deposita, de modo geral, na mão até do devedor. Por que o tabelião não o tabelião, não pode? Porque isso não é tarefa. Ele é uma pessoa, não, eu acredito judicial. não. De jeito nenhum. Não. Eu discordo. Não. Eu me considero. Se chegar lá, a senhora pode discordar, mas a senhora está errada. Michelot, vamos lá, tem mais aí? Se o devedor pode, por que o tabelião não pode? Depois que conferir, pode, fica lá, aguarda. A menos que ele se recuse. Bem, a responsabilidade é muito grande, pode roubar o carro aqui. Mas se eu tenho minhas cautelas, quer dizer, eu nunca recebi nenhum carro. A gente tá botando, já está para o extremo, mas chave eu já recebi 3. E nenhuma deu problema. 3 erros. Michelot, faz favor, vamos lá. Uma outra pergunta aqui. Dá licença só um pouquinho, Michelot. Faz favor, Valmino, faz favor. Desculpe. Eu estou aproveitando o ensejo, como eu estou aprendendo muito aqui, e vou me lembrando de certas coisas, eu queria dar um alô para os colegas que têm o registro de imóveis como anexo do título de documento, no seguinte: às vezes o cidadão quer registrar um contrato de promessa de compra e venda de um valor superior à taxa legal que incumbiria o registro de imóveis, e por qualquer motivo esse contrato não pode ter ingresso no registro de imóveis. Então o que a pessoa quer? De qualquer forma, dar uma publicidade ou alegar a conservação, registrando-o no cartório de títulos e documentos. Então o que é que nós fazemos? A funcionária senta no computador, bate uma petição para o cidadão que quer registrar aquele contrato no título do documento. Porque senão depois ele chega lá e fala, mas vocês deviam ter me avisado que não é aqui, por eu registrar e eu estou com esse negócio aqui e agora. Então fica aqui essa sugestão de que quando o contrato couber ao registro de imóveis e não puder ser registrado ali, e for registrado no título do documento para fim de conservação, a fazer uma petiçãozinha para o interessado. Aí você bate o artigo 127, 37 por registro? Porque
Porque aí você está registrando em títulos baseado no artigo sempre para conservação. Sim, tá? sim. Não, eu Sim, digo, sim. veja bem, eu digo para tomar essa providência pelo seguinte, porque você faz o requerimento e entra com o documento. Aí você registra os dois. Aí quando sai, a parte tira o requerimento e fica só com o carimbo do título dos documentos. Por isso que é interessante, embaixo do carimbo de títulos dos documentos, deixar um outro carimbo dizendo registrado em virtude do artigo 127, item 7 da Lei de Registros Públicos. Aprendi essa do carimbo. Nós só colocávamos o 127 na petição. Vamos fazer agora, completar com a sugestão do colega Siviero. O Michaloá, por favor. Vamos. Bom, nós temos aqui outra pergunta. É o seguinte, a Lei 6.192 de 74 proíbe-se aceitar para registro documentos onde conste a expressão brasileiro naturalizado, se ainda está em vigor. Ela está em vigor e, segundo as regras de nacionalidade, não existe mais o brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro ou estrangeiro e, como tal, ele é portador de uma carteira de identidade para estrangeiros. Uma outra pergunta é o seguinte, os documentos apresentados em mais de uma via devem conter identidade de forma e conteúdo? Quando apresentados datilografados em mais de uma vez com idêntico conteúdo, mas forma diferenciada, podem ser registrados? Ou apenas quando as demais vias forem originadas da primeira, carbono, xerox, etc. E as assinaturas podem deferir? Exemplo, assinou a primeira via e só vistou a segunda. Bem, aí é um problema que, como o Germano já se referiu, que a gente tem que se reportar à época da transcrição e o advento do microfilme. Na transcrição, esses detalhes, eles eram feitos sob a forma de referências pessoais do escrevente copista, não é isso? Com a microfilmagem, a coisa passou a ser mais séria, porque como é que você vai ter depois elementos para distinguir a primeira da segunda via? Então, eu acho que deve-se anotar, no caso da microfilmagem, uma nota do cartório explicativa. Então, o que você faz? Você microfilma a primeira via do documento e depois você microfilma esta nota explicativa do cartório, dizendo se a segunda via era xerox, o certo mesmo é alijar a via apresentada de forma carbonada ou xerocopiada. Mas, em todo caso, se for para se autenticar a segunda via, que se faça sob esta forma. Mais um detalhe. Quando o cartório não adota a microfilmagem, a coisa pode ser resolvida de forma mais simples, através da nota explicativa, onde o escrevente vai fazer aquelas anotações referentes a essas particularidades no encerramento da transcrição do documento, né? Agora, o que ocorre nos outros casos de assinaturas diferentes, conforme consta do final da pergunta, é o seguinte: se você vai observar a forma de uma maneira rígida, não aceite. Porque, como disse até de forma carinhosa um colega registrador imobiliário de São Paulo, o registrador de títulos e documentos, ele é um tirador de retrato. Então, se você vai fazer o retrato, o certo é que o negativo te propicie a mesma cópia. Então, é uma cautela a se tomar quando a segunda via é só rubricada.
Bom, temos outra aqui. Como proceder com relação à verbação da notificação quando o sistema adotado na serventia é o scanner? Veja, já falei do scanner, não é tal método que esteja legalizado, certo? Mas veja, essa amarração que ele quer fazer, tem que fazer pelo índice, certo? Você não tem como colocar, não há condição. Tá? Então você, no teu índice, você vai colocar o número que a notificação foi registrada e logo em seguida você poderá colocar, digamos, que você escaneie os certificados no dia a dia, certo? Então, uma notificação que entrou dia 10 foi feita dia 20. Então, o certificado vai estar escaneado no dia 20. Então, você tem, no dia 20, 10 certificados. Então, você numera de 1 a 10 esses certificados, tá? Digamos que esse aqui seja o número 3. Então, você vai colocar o que no teu índice? Você coloca o número do protocolo e do lado você vai colocar 3 e o dia, tá? Digamos, 20 de janeiro de 97, para que você depois possa achar isso daí. Não tem como fazer no scanner, você vai ter que fazer no índice. Você tem que achar quando é que você escaneou este certificado. Mas veja, isso ainda não está legalizado. Nos contratos de alienação fiduciária dos bens móveis, pode submeter-se à prévia distribuição nos lugares onde houver mais de um ofício? O senhor quer responder isso? E se sim, sob portaria, já que a lei é terminantemente contra, é certo? Então... Não, há duas leis que proíbem distribuição em títulos de documentos, não é? A lei de registros públicos e a lei 8.935, não é? A lei que regulamentou os serviços notariais e registrais. Então não é possível, seria ilegal isso. Ainda que houvesse portaria ou provimento da corregedoria, seria ilegal. Acho que nenhuma corregedoria faria isso. Não, o que tem acontecido, veja... A determinação da lei federal, ela conflita com a competência do legislativo, a aplicação judiciária e a privativa do Estado mesmo. Veja, não existe, a 6.015 já deixou claro, isso 1935 também já deixou claro. Só se então se arguísse a inconstitucionalidade. Eu não havia pensado nisso, mas só se arguísse a inconstitucionalidade desses dispositivos. Não, eu sei que, veja bem, o que tem acontecido, já tem 2 lugares que nós temos essa distribuição, que praticamente foi uma solicitação dos próprios registradores. Isso é outro problema, não é que a corregedoria determina, não. Simplesmente, numa determinada capital, 4 resolveram, escuta, vamos fazer distribuição entre nós. Aí, então, foram à corregedoria, a corregedoria abençoou, certo? E hoje no Rio de Janeiro está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Não é uma coisa que a corregedoria levantou, é sim que os próprios colegas levantam. Agora, com isso, veja, que precisa tomar... é Curitiba. Um caso é Curitiba, o outro é Rio de Janeiro. E agora no Paraná a coisa está indo para o interior, tá tendo distribuição, interior, então tem uma série de problemas. Agora, veja bem, o que acontece com isso é que realmente a qualidade do serviço, se não se tomar cuidado, começa a cair. Certo? Porque uma vez que você não... aquele documento é seu mesmo, vai ser registrado tal, ou então a notificação, para que você vai correr para fazer a notificação? Onde tem este sistema, logicamente precisa uma consciência muito grande dos registradores de títulos e documentos, para não cair a qualidade do serviço. Se tem 6, os 6 tem que ser bom, porque se um pisar no tomate, aí vai tudo para o brejo, certo? Doutor Gouveia, quanto à colocação feita de que existe uma lei estadual... Se a lei estadual conflita com a lei federal, eu acho que é válida, até por uma questão de hierarquia, a lei federal. Não. Não? Nesse caso, não? Aí é uma questão de competência legislativa. A Constituição Federal diz que aos estados, realmente diz que aos estados compete legislar sobre a organização judiciária. Com isso, fica vedado ao legislador federal dispor sobre a organização judiciária. Uma norma federal que disponha sobre a organização judiciária, ela será inconstitucional, porque a competência é estadual.
embora que, lógico, que nós saibamos que nós estamos dentro dessa organização, mas os serviços hoje privatizados estariam e permaneceriam dentro dessa organização judiciária? Sim. Os serviços são delegados, mas eles são regulados por lei. O problema de jurisdição é tudo, tem que ser estadual, porque a Câmara Federal não poderia nunca legislar sobre jurisdição estadual, tal qual é como o Código Judiciário traz esse problema da gente. É o Código Judiciário que tem aqui da jurisdição de cada um. O que eu estou querendo, desde que ele falou, eu estou pensando aqui, se isso seria uma norma geral de registros públicos ou seria uma norma de organização judiciária. Porque uma norma que disponha sobre ordem de serviço é uma norma de registros públicos. Uma norma que disponha sobre ordem de serviço nas serventias extrajudiciais é uma norma de registros públicos, me parece. Essa norma, ela, na verdade, dispõe sobre ordem de serviço. A norma é uma norma de organização judiciária. E aí a competência legislativa seria do Estado. O que me parece, em primeiro lugar, é que se trata de uma norma que estabelece ordem de serviço nas serventias. É uma norma geral, onde a União estabelece matéria registral. Então a União teria competência. Mas eu acho que não seria possível solucionar essa questão assim, seria necessário estudar. Tudo bem. Por que o Instituto do Registro de Documentos não entra com ação judicial, mandado de segurança contra os DETRANs que não estão revisando os contratos de alienação judiciária? Vocês não estão exigindo contrato de alienação judiciária? Porque ele não seria parte legítima para isso. Após o término do Congresso, haverá a expedição de uma carta do Recife, na qual contarão as conclusões chegadas por todos os colegas. Nós não costumamos fazer esse tipo de cartas, tá? O que nós fazemos é, através dos nossos boletins, fazer até mais que as cartas, né? Porque agora com o vídeo que está sendo gravado, nós fazemos um resumo de tudo aquilo que ocorreu durante o Congresso. Última que está aqui. Por que os contratos de alienação fiduciário leasing, firmados pelas instituições financeiras, não são registrados na sede do domicílio do devedor ou do bem alienado? Bom, no caso da alienação fiduciária, a lei do mercado de capitais fala do domicílio do credor, certo? E na lei de registros públicos fala credor e devedor. Aí, por uma questão de custo, as financeiras ora registram um, ora registram outro. E há acordos do STJ dizendo que deve ser dos dois. O decreto 911 fala em domicílio do credor, ele é de 1965. A lei 6.015, ela é de 1973, e revoga disposições em contrário. Me parece que existe um conflito no que tange qual domicílio de registro. Mas se a 6.015 revoga a disposição em contrário e conflita nesse aspecto com o decreto 911, eu acho que deve-se observar a questão da obediência do registro do domicílio das partes. Meu entendimento. Não, eu acho ótimo, agora precisa ver se as financeiras fazem. Esse é o único problema. Sim, mas aí é preciso também se motivar a isso. De que forma? Exatamente, você, registrador, estando num determinado domicílio, recebendo o que seria de outra circunscrição, encaminhar para essa circunscrição. Meu entendimento. Não, veja, eu acho que aqui nós estamos dando, que seria o domicílio do credor e do devedor. Não estamos falando de registrar um terceiro domicílio, certo? O certo seria registrar no credor e no devedor. Esse seria o certo. Embora que muitas vezes é preciso também se observar um outro aspecto. O credor normalmente é a agência operadora que está no domicílio da parte. Mas está se considerando quase que, em todos os casos, o domicílio da matriz, que estão em meia dúzia de estados. Muito bom.